Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão aqui presentes com a gente. Nesse webinário hoje que nós vamos esclarecer aí algumas das dúvidas que vocês trouxeram a respeito desse primeiro módulo do curso sobre noções de saúde e espiritualidade para os trabalhadores da Casa Espírita. Em nome da AME, nós ficamos muito felizes com a participação de todos. Tem sido uma experiência muito legal para todos nós poder contribuir um pouco mais para todos nós, né, ampliarmos um pouquinho mais de consciência sobre saúde e espiritualidade. Nós estamos vendo aqui o pessoal Marusa, de Goitacazes, Rio de Janeiro, Adriana, Kátia, tá de Niterói, falando aqui com a gente, Estela, de Campinas, Sueli Jane, São Cristóvão, Sergipe, Maria Inácia, também do Rio, Márcia, de João Pessoa, Amélia, falando de Valadares, Marilza, de Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós já vamos começar, só dar mais alguns minutinhos, né? Inicialmente a gente tinha marcado, né, para fazer às 8h30, mas a gente recebeu várias pessoas solicitando para que fosse às 9 horas, para dar tempo de chegar, o pessoal que ainda estava em trânsito, chegando do trabalho. Então, a gente fez essa mudança para que mais pessoas pudessem participar deste evento aqui ao vivo com a gente e esclarecer as suas dúvidas. Boa noite, Maria, do Recife. Priscila, de Três Rios, Rio de Janeiro. Pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Arlete. Legal. A Anise está falando, nós que agradecemos pelo lindo trabalho. Não, o prazer é todo nosso aqui da AME, pode ficar, tenha certeza. A Adriana, de Londrina. Quem está se logando agora com a gente é a Thalita. Olá, Thalita, seja bem-vinda. Tudo bem? O seu microfone acho que não está ligado. Dá uma clicada ali para liberar o microfone. Agora deu, né? Aí sim, beleza. Então, Thalita, eu estava falando para o pessoal, né, que dando as boas-vindas a todo mundo, nós estamos aqui com 165 pessoas com a gente, e o objetivo desse nosso webinário aqui hoje é esclarecer as dúvidas referentes a esse primeiro módulo, e estávamos dando as boas-vindas, tem gente do Brasil inteiro aqui na sala já. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite a todos. A gente já havia selecionado, né, algumas perguntas que o pessoal tinha feito, tanto lá no nosso grupo, né, do Facebook, quanto também pela plataforma. E vocês também podem fazer algumas perguntas aqui durante o próprio webinário e a gente vai respondendo na medida que vocês forem colocando. Tá? Mas antes disso, só fazer uma outra pergunta a todos vocês aí. Primeiro, quem de vocês que está aqui presente com a gente agora, que está assistindo a plataforma, que está assistindo o curso pela plataforma EAD? Pode colocar um sim para a gente ter uma ideia. E quem estiver assistindo só pelo YouTube, pode colocar só YouTube, para a gente poder separar um pessoal do outro e ter mais ou menos uma ideia de quem está assistindo. Ah, bastante gente pela plataforma, legal, legal. Sim, 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 sim. Eu. Legal, pessoal. Legal. A gente tinha uma certa dúvida como que as pessoas teriam facilidade ou não para acessar a plataforma, mas a grande maioria, pelo jeito, conseguiu acessar pela plataforma e está conseguindo acompanhar por lá. A vantagem de poder ver pela plataforma é você poder fazer o download das aulas, baixar o PDF das aulas e assim poder acompanhar depois, rever e verificar os detalhes aí de cada uma das aulas. Legal. Bacana. Estamos com 187 pessoas aqui na sala agora. Tânia acompanhando pelo YouTube. Legal também. Tem um pessoal que, como entrou, ou ficou sabendo depois que nós já tínhamos encerrado as
as inscrições para essa primeira turma, então o pessoal ficou com uma pré-inscrição para uma segunda turma e está assistindo as aulas pelo YouTube. Aí eles não conseguem acessar pela plataforma, mas dá para continuar assistindo todas as aulas lá pelo YouTube. Isso é bem legal. Baixar os vídeos? Não, os vídeos não dá para você baixar, mas eles estão disponíveis no YouTube, né? Então, se você usar qualquer outro leitor de vídeo pelo YouTube, aí é lá no YouTube, tudo pode acontecer. Estamos com 193 pessoas, batendo aqui às 9 horas, e aí podemos começar a responder algumas das perguntas de vocês. Fábio, Thalita, vocês têm alguma que vocês já gostariam de iniciar? Eu vou verificando aqui com o pessoal outras perguntas que eles estejam colocando para nós. Ou suas considerações iniciais aí, fiquem à vontade também. Bom, eu queria começar, em primeiro lugar, agradecendo a vocês que têm sido tão fiéis seguindo aqui as nossas aulas, enfim, participando. Com a gente também, né? Hã? E pacientes com a gente também. Muito pacientes com a gente. A gente gostaria de pedir desculpas, porque é humanamente impossível atender a todas as solicitações. Nós somos poucos na AME São Paulo e muito poucos ainda envolvidos nesse projeto. Então eu queria pedir desculpas a vocês, porque realmente não dá para responder a todas as dúvidas, então a gente tenta na medida do possível. Segunda coisa, eu queria agradecer ao Leandro, ao Pablo, porque vocês não sabem o trabalho que dá para eles, primeiro deles com a gente, porque nós somos médicos, o Leandro também é, mas nós somos leigos na informática e ele tem uma paciência enorme com a gente, vocês não fazem ideia. E segundo, eu queria convidar vocês para responder um questionário que nós vamos passar a semana que vem, para entender um pouco melhor quais são as necessidades de vocês. Esse é o primeiro curso de muitos, tá? Então, nós vamos ter outros cursos, enfim, nós queremos saber de vocês um pouco, escutar um pouco para entender quem são vocês, enfim, para que a gente possa fazer cursos diferentes, melhores, e nos aprimorando. Para isso a gente precisa que vocês, por gentileza, respondam o questionário na semana que vem. Legal. Bom, nós vamos começar. Pode falar, Thalita, por favor. Agora acho que apareceu aqui do lado direito, estou conseguindo ler algumas perguntas, né? A última foi da Fabiana, é isso que entrou? Isso. Cliquei no chat aqui, apareceu. Legal. Bom, você quer falar um pouco, Thalita, daquela questão que gerou um pouco de polêmica do fluido universal? Você quer explicar um pouquinho? Então, assim, essa foi uma questão que ficou no ar, né? Eu queria agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, estudando. É um tema difícil para mim, né? Não só para você. À disposição, e até falei, hoje a gente estava dando uma lida nas principais perguntas do que a gente poderia esclarecer. E uma das perguntas que foi feita, né, por escrito lá, não seria mais correto afirmar, eu coloquei aqui assim, ó, a matéria sob a influência do princípio inteligente dá origem ao fluido cósmico universal ou primitivo, que é a forma primitiva da matéria. E dentro disso a gente explicou sobre aquela tríade Deus, princípio inteligente e matéria. Deus como o criador, né, do princípio inteligente, no caso o espírito, e da matéria. E aí veio uma pergunta feita por um dos alunos, que não seria mais correto afirmar que o espírito, sendo o princípio inteligente, atuando sobre a matéria, por intermédio do fluido cósmico universal, gera as diferentes expressões de matéria? Essa afirmação que eu fiz, eu tirei do livro Fisiologia Transdimensional. E o que eu entendi sobre isso foi que Deus é o criador, né? Ele criou o espírito, ele criou o princípio inteligente e a matéria, tudo provém de Deus, e o espírito, ele tem a capacidade de atuar sobre a matéria, sendo o fluido cósmico universal a matéria mais primitiva, né?
Então, de nenhuma forma, talvez eu me interpretei mal, algumas pessoas entenderam que o espírito daria origem ao fluido, não é isso. Mas o que eu entendi é que o fluido seria a matéria mais primitiva. O que você acha, Fábio? O fluido é a base da matéria, né? Mas aí tem uma certa distinção entre o que é fluido vital e o que é princípio vital, porque o Kardec ele usa esses dois termos, o fluido e o princípio, né? Seria mais ou menos assim, o fluido é como se ele fosse o pensamento, ou seja, ele é uma matéria ainda quintessenciada, ele é uma matéria ainda numa fase mais primitiva, mas o princípio é como se fosse o sentimento, quer dizer, o sentimento emana do espírito, né? E o sentimento, então, emanado do espírito, vai para o corpo mental, para o nosso corpo mental, e do corpo mental você tem a fabricação do pensamento. O pensamento já é matéria. O princípio é a matéria-prima da matéria, o princípio é o que vai dar forma à matéria, é a centelha da matéria. Então, o princípio vital é o que o espírito emana, que vai fazer com que a matéria se molde segundo os desígnios do espírito. Essa é uma forma, talvez, da gente entender um pouco a diferença entre o que é princípio e o que é fluido. E essa construção vai ser baseada muito no pensamento e no sentimento, né? Por isso que em várias obras a gente vê que não tem como dissociar o pensamento e o sentimento. Então, a vontade, o sentimento, o pensamento de cada espírito, né, no caso, o princípio inteligente, vai atuar diretamente sobre a matéria de diferentes formas. E o que vai se formar vai ser fruto desse pensamento e desse sentimento, né? Exatamente. Eu queria também pedir desculpas pelo Marcelo Saad, que não pôde estar aqui hoje. O Marcelo fez a quarta aula desse primeiro módulo. E nós já lançamos a primeira aula do segundo módulo nessa segunda-feira com o Rodrigo Bassi. Então, qualquer dúvida referente à aula do Marcelo, vocês podem fazer para nós. Se nós soubermos responder, ótimo, senão a gente encaminha para ele a pergunta. Tem uma pergunta aqui, a Kátia coloca o seguinte: o perispírito grava, por exemplo, os traumas? Uma pessoa que desencarna e é paraplégico, ao encarnar novamente, o que o espírito traz dessa situação? Bom, toda a situação que a gente vive na nossa vida encarnada fica gravada, né? Fica gravada, e quando nós desencarnamos, esse arquivo, vamos dizer assim, das nossas experiências, ele vai como se fosse um upload, como a gente estivesse exportando para o nosso perispírito toda a vivência que a gente teve aqui enquanto encarnados. Então, por exemplo, tem vários relatos de quase morte, ou mesmo relatos de espíritos no mundo espiritual, que dizem que quando desencarnam passa um filme na vida deles, né? O filme da vida passa por eles. O que é essa passagem do filme da vida? É você passar toda a sua experiência encarnada para o seu perispírito, arquivando essa experiência. Então, todas as suas experiências ficam arquivadas. Agora, o fato de você ter isto arquivado não implica necessariamente que numa próxima encarnação todo esse arquivo, né, vai necessariamente se manifestar numa nova experiência na pele, né? Então, nem sempre você transmite para a próxima encarnação todas as experiências. Você vai transmitir as experiências e as vivências que forem importantes para você na sua nova encarnação. Se o aprendizado de você ter tido essa condição de paraplégico tiver sido suficiente para essa encarnação, não vai haver necessidade de você replicar isso na próxima, né? Nos primeiros anos de vida, até lá os seus 7 anos de vida, muitas vezes você traz, né, as crianças trazem muitas vezes memórias de outras encarnações. Mas depois disso, você assume a sua encarnação e vai ter as suas vivências, que podem ser ou não relacionadas a essa questão de ser ou não paraplégico. Eu não sei se eu respondi, não sei se você quer complementar, Thalita. E acho que nem todos os nossos arquivos no perispírito vão se manifestar necessariamente numa determinada reencarnação. Foi bem o que você falou. Dependendo do que a gente tem que aprender ou desenvolver naquela encarnação, né?
sendo também da piedade de Deus de que isso não aconteça, porque nós não teríamos condições de resolver tudo de uma vez. Então, acho que à medida do que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, isso vem mais evidente ou não da matéria, né? Porque todos esses reflexos, todo esse armazenamento no perispírito pode se refletir no corpo físico, né? Eu acho que também é importante ressaltar que os nossos pensamentos, não só os eventos traumáticos, né, mas os nossos pensamentos, as emoções que nós nutrimos, tudo isso pode ajudar a organizar ou a desorganizar os nossos centros de força, né, que esses centros de forças é que vão estar organizando também a nossa matéria. Portanto, aquilo que a gente vivencia emocionalmente ou cultua, né, e cultiva emocionalmente, também pode ajudar a desorganizar esses centros de força, né, que estão intimamente ligados à organização do nosso corpo físico. Então, isso pode acontecer nessa própria encarnação, né, esse processo de desestruturação e desorganização podendo chegar ao nível celular, mas também pode influenciar, né, dependendo do grau de desorganização, numa próxima encarnação. Isso, como, né, eles já falaram, vai depender muito do planejamento reencarnatório e aquilo que você se predispôs antes de vir para cá. Tem uma outra... Pode concluir. Não, eu só queria complementar, porque eu tenho visto aqui no chat bastante gente comentando do webinário da Fernanda, né? A Fernanda Amaral, ela está no backstage, ela está conversando com a gente aqui pelo WhatsApp, mas ela não está aqui conosco, porque, na verdade, a Fernanda participa, como eu, como outros tantos, e como a Thalita vai participar em novembro, do webinário. O webinário é um outro projeto, né? É um projeto de aulas ao vivo, que depois vão para o YouTube, mas não tem como, a gente não tem, por enquanto, o projeto de disponibilizar os slides do PDF do webinário, uma vez que o projeto do webinário é distinto do curso. Tá? Então, eu sei que a aula da Fernanda foi bárbara, eu também adorei. Quem sabe mais para frente a gente bola um curso com ela sobre outras questões, aí nós vamos ter os slides aqui. Mas, por enquanto, a gente não consegue disponibilizar o PDF dela, porque é um outro projeto. O webinário é uma outra atividade que não é o curso. Tem uma outra pergunta, pode falar. Só complementando, né? Até estava lendo hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, tem um capítulo 26 que ele fala sobre padecer. Muitas vezes a gente pega e caracteriza uma doença como um castigo ou um sofrimento, né? Talvez aquela doença seja um reflexo do nosso perispírito por algo arquivado nessa encarnação ou numa encarnação passada. E lá, assim, ele conclui falando que um pai não distribui padecimento, ele dá corrigendas, e toda essa corrigenda é para o nosso aperfeiçoamento. Então, às vezes a gente está analisando essas doenças como uma dificuldade, mas tenho certeza que essas dificuldades são para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, acho que foi o que a gente falou, é a medida da nossa necessidade. Tem uma pergunta aqui que o Silvio fez, falando sobre a aula 4. Foi dito no slide de fisiologia transdimensional que os pensamentos de baixo padrão vibratório são mais densos com pequeno comprimento de onda. E me parece que saiu algum erro de digitação. Não seria baixa frequência e maior comprimento de onda? Saiu invertido. Na aula, no slide seguinte, a gente corrigiu. Saiu com a mesma frase, os dois princípios. Deixa eu localizar aqui. Você pode repetir aí a pergunta? Porque até... A pergunta que ele fez foi dito lá no slide na aula 4, né, que os pensamentos de baixo padrão vibratório são mais densos com pequeno comprimento de onda. E me parece que saiu algum erro de digitação. Não seria baixa frequência e maior comprimento de onda? Acho que é isso, né, Fábio? Ele tem quanto menor o padrão vibratório, maior a frequência da onda, né? Quanto maior o padrão vibratório, maior a frequência da onda. E quanto menor o padrão vibratório, menor a frequência. Né?
Tanto que isso é responsável até pela questão da cor, né? Pela questão das ondas de maior frequência terem determinados padrões de cor e as de menor frequência outras de maior dimensão. Tanto que a frequência angelical, né, a frequência que os espíritos de grande elevação emitem, são ondas de frequência altíssima, que a gente não consegue alcançar. Então está realmente relacionado à frequência mesmo, né? As ondas de alta frequência. Assim, do quão poderoso é a frequência desse pensamento espiritual que é capaz de nos atingir, né? Exatamente. Nos curar. Agora, com relação ao comprimento da onda, realmente eu não me lembro de ter visto referência específica ao comprimento. Eu lembro de ver referências relacionadas à frequência, mais do que ao comprimento de onda. Tem uma pergunta aqui do Ricardo. Boa noite, gostaria de saber sucintamente o que acontece com os centros de força, ou chakras, após o desencarne. Os mesmos servem apenas para transmitir o fluido vital para o corpo material? Os centros de força, eles têm essa capacidade de transmitir o fluido vital, né, o princípio, para o corpo físico, né? Eles nutrem as células, eles nutrem os nossos centros, e esses centros de força são principais, mas existem vários outros centros menores ao longo do nosso corpo, né? Existem centros de força no perispírito também, tá? Então não é só no corpo, na transição, não é só no duplo etérico, né? Quando ocorre o desencarne, no perispírito também existem centros de força ou centros vitais. Que tem algumas literaturas que falam que se localizam no duplo etéreo, tem algumas literaturas que falam que fica no perispírito, né? Então gera essa discussão também, aonde realmente eles estão localizados, né? Porque acho que os que estão localizados no duplo etéreo, eles são mais sutis, então acho que com a morte do corpo físico, eles se desintegram, né? A parte mais material do centro de força, que fica mais no duplo etérico, essa se desintegra no desencarne. Mas tem uma parte menos material, uma parte mais quintessenciada, que é ligada a um dos corpos do perispírito que vai seguindo junto com o perispírito depois do desencarne. Até porque esses centros de força, eles são responsáveis pela própria organização do perispírito, né? Então é como se a gente fosse pensando, né, numa sequência de corpos sutis que a gente vai tendo, e você vai tendo esses centros organizadores desses corpos sutis, né? Mesmo algumas literaturas falam que o próprio duplo etérico é parte do perispírito. Né? O Marcelo, na aula que ele deu, ele optou por separar o duplo etérico do perispírito. Mas tem muita literatura espírita que também junta o duplo etérico junto com o perispírito. Lembrando que o perispírito, por sua vez, é igual àquela imagem da casca de cebola, a famosa casca de cebola, né? São várias camadas que compõem o perispírito. Essa é uma boa pergunta. Tem uma outra aqui. Eu não consigo entender como as nossas doenças vêm do espírito e as nossas vivências atuais. O contrário não pode acontecer? O corpo físico adoecer, o espírito? Você pode repetir, Leandro? Assim, eu não consigo entender como as nossas doenças vêm do espírito e as nossas vivências atuais. O contrário não poderia acontecer, ou seja, o corpo físico adoecer o espírito? Eu acredito que sim. Por exemplo, se você pegar um paciente que, por uma fatalidade, vou supor um exemplo, ele está dirigindo alcoolizado e ele tem um esmagamento de um membro. Ele poderia não ter uma marca perispiritual, mas pela amputação aquilo levou uma marca perispiritual, né? E muitas vezes, assim, a gente também, da mesma forma que a gente está aqui falando o que vem de dentro para fora, os nossos vícios, a nossa forma de pensar também, vamos supor, uma pessoa que está fumando,
ela poderia não ter uma lesão perispiritual e adquiriu nessa encarnação por conta desse vício, né? Então, Fala, tudo Thalita. depende dos nossos atos, né? O fumo tem a questão do aborto, né? Então, por exemplo, as mulheres que realizam aborto, né, os fetos abortados, elas aparecem no perispírito. Então, quando uma mulher se apresenta e ela realizou aborto, o André Luiz fala disso no nosso lar, né, fica claro você perceber que ela realizou aborto. Então, os fumantes, como a Thalita lembrou, você tem impregnações no perispírito da fumaça, você tem do álcool, você tem de outros vícios, né? Você tem de doenças automutilantes, o próprio suicídio, ele também fica impregnado no perispírito. Então, tem como você fazer a via ascendente, ou seja, você se lesionar na matéria e transportar essa lesão printada no seu perispírito, né? Desorganizar o perispírito, né? O nosso corpo mais vibracional, né? Exatamente. O Joilson Peçanha da Silva, ele fala assim, a enfermidade do corpo físico é a cura do espírito, né? Então, em alguns casos sim, né? Esse processo que a gente chama de uma doença, né? De uma enfermidade para o corpo físico, muitas vezes pode ser o processo de cura para o espírito, dependendo muito, é claro, da forma como você encara a doença que você está vivenciando, né? Acho que isso vai ser a chave de o quanto que isso vai ajudar ou não nessa cura. É importante lembrar que existe corpo são e espírito doente. Existe corpo doente e espírito são. E existem os dois doentes. As duas coisas podem acontecer. Quando a gente tem as vivências, vamos dizer assim, as questões da nossa vida que a gente menos se orgulha, as nossas questões mais complicadas, em geral, no perispírito, ficam localizadas no corpo causal, né? Nessa parte do perispírito. E muitas vezes você precisa clarear o seu perispírito, você precisa tornar o seu perispírito mais leve. E a forma de fazer isso é você trazendo parte dessas questões suas mal resolvidas para o corpo na forma de uma doença, de uma vivência, de uma deficiência. Tem várias formas. A doutora Marlene conta, num dos cursos dela, que uma das coisas mais importantes para dizer em que parte do mundo espiritual nós vamos nos situar é o indicador do peso específico do perispírito, ou seja, todo o nosso perispírito tem um peso. E a partir desse peso, diz para onde nós vamos. Então, quanto mais pesado o meu perispírito, mais perto da crosta eu vou ficar. Quanto mais leve o meu perispírito, mais longe da crosta eu vou ficar. E a forma de me aliviar no perispírito é através da condensação dessas energias no corpo físico. E do corpo físico eu clareio, eu torno o meu perispírito mais leve. Uma dessas formas é a doença ou alguma outra deficiência, alguma outra questão. Esse vídeo dela, ela fala que nosso perispírito é como se fosse uma túnica eletromagnética, né? E à medida que a gente desencarna, a gente fosse destinado a setores de acordo com essa túnica eletromagnética. Exatamente. Que é a lei de afinidades, né? Tem uma pergunta assim, poderia explicar melhor o perispírito no desencarne infantil? Deixa eu só somar mais uma informação a essa aqui. Quando a gente falou sobre, que a gente pode correlacionar um pouquinho, né? Sobre a lesão gerada pelo aborto, né? Tem como ser tratada? E aí eu acho que é importante a gente já contextualizar um pouquinho, né? Tanto o fato de poder falar sobre o aborto induzido, né, conscientemente, quanto o aborto espontâneo, que ele acontece, né, independente da vontade consciente das pessoas. De tal forma que, tanto num evento quanto no outro evento, é muito comum, principalmente no meio espírita, as pessoas generalizarem um pouco, né, esse assunto,
trazendo muito a questão da culpa associada a tudo isso. Né? E a gente sabe que o sentimento da culpa é um sentimento que ele vai ajudar a desorganizar ainda mais o nosso perispírito. Então, independente do meio, né, ou da intenção na qual aconteceu aquilo, o mais importante é como que nós pensamos sobre a vida agora, né, e o que nós podemos fazer para ajudar a reorganizar esse nosso centro de força do nosso corpo, que pode ter ficado desorganizado devido à questão do aborto. Muitas vezes, um aborto espontâneo, aquele momento ao qual o espírito pôde ficar e passar por essa gestação, mesmo que curta, é uma grande oportunidade para aquele espírito poder ter passado por um processo de reorganização do seu próprio corpo físico e perispírito, né? Então, de ter um momento de expansão perispiritual e do corpo físico dele para poder se reorganizar um pouquinho melhor, para poder voltar numa próxima ainda melhor, né? Então, tudo existe uma oportunidade, mesmo que seja por um período, né, curto de existência terrestre. Isso é importante a gente ter em mente. E aí, passando, né, desse período curto de vida para no caso, né, de uma morte, né, de uma criança, como foi colocado aqui, e o que acontece com o perispírito dessa criança, primeiro que a gente não sabe qual foi o propósito, né, a programação reencarnatória dessa criança, para a gente poder afirmar qualquer coisa sobre isso. De repente, essa jornada dessa criança, e aí, novamente, a gente não pode se ater muito à nossa questão temporal. A gente, por estar na Terra, a gente tem a ilusão de que o que existe é o que a gente está vendo, vivenciando só esse período de agora. Mas o espírito, ele é eterno, né? Então, se a gente esticar um pouco mais a nossa linha do tempo, né, vai até perder de vista para um lado, até perder de vista para o outro lado. Então, quando a gente muda essa nossa perspectiva sobre tempo, quando a gente olha para aquela criança, ela não é uma criança, é um espírito eterno que teve aquela jornada, né, pontual, que foi curta, né, talvez nessa existência, mas que teve um propósito nessa existência dela também. Então, fica um pouco difícil da gente falar sobre o que aconteceria com o perispírito dela, né? É uma coisa interessante, né, para quem quer se aprofundar, uma das obras que explica um pouco isso, não sobre as crianças, mas sobre esse processo do que acontece com o perispírito, né, até mesmo o processo de desencarne, é o Obreiros da Vida Eterna, né, e a gente vai ter vários exemplos de como se dá esse processo de cura perispiritual, né, ante os procedimentos o acontecimento da morte, né, e até mesmo no livro do Décio, de Fisiologia Transdimensional, o último capítulo fala sobre fisiologia da morte. Então, também tem bastante explicação sobre o que acontece com a parte perispiritual, como se dá o desligamento, como que fica esse processo pós-morte. Acho que é muito válida a leitura desses 2 livros. Tem uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Sobre o que poderia, né, acontecer. Falou assim, olha, um dos palestrantes havia comentado que o processo de morte ele vai acontecendo de uma forma lenta e progressiva, né, esse desenlace com a matéria. Mas a dúvida é, o que aconteceria no momento de uma morte traumática ou de uma morte abrupta, né, por algum processo de violência, né, como que isso aconteceria? É um pouco mais, é sempre mais traumático para o espírito uma morte violenta. Você tem uma quantidade de fluido ainda muito abundante, né? Quer dizer, porque o fluido vital ele vai se desgastando ao longo da vida. Uma pessoa idosa ela tem menos fluido, então o despreendimento é mais fácil. Uma pessoa jovem ela está no ápice da vitalidade dela, e não é só vitalidade física, é a vitalidade fluídica também. Então ela tem tendência a ficar mais tempo ligada, inclusive, ao corpo físico, ela tem mais tendência a ficar fixada no evento do desencarne, sempre é mais difícil, sempre é mais desorganizador um desencarne precoce, em especial com uma morte violenta. Né? Ela guarda mais tempo as sensações do
da matéria e do corpo físico. Sempre é um pouco mais sofrido esse tipo de desenlace. E assim, o que a gente sabe também, através das orientações, das mensagens que a gente acaba recebendo na Associação Médica Espírita dos nossos mentores, em um dos casos foi perguntado sobre essa adaptação, sobre o que acontece com o perispírito, e um trecho, né, da nossa orientação, ele fala que a reorganização das células perispirituais, depois do rompimento com o corpo físico, traz ainda uma necessidade muito grande de regeneração, e às vezes apenas no outro plano da vida vai ser possível esse tipo de tratamento. Então, a gente não tem conhecimento detalhadamente de como acontece esse processo. Acho que, assim, para nós médicos, a gente a cada dia descobre um processo fisiológico de tratamento. A gente ainda está muito longe de entender essa fisiologia perispiritual. A gente patina muito ainda na compreensão das palavras, do sentido, dessa fisiologia mesmo, é isso que eu sinto. E eu acho que é curioso, porque até uma das coisas que me atraiu muito dentro da Associação Médico Espírita era essa discussão mais técnica, né, sobre detalhes da fisiologia, mas me parece que quanto mais a gente vai estudando, né, esse detalhamento todo científico, que é uma coisa que nos atrai até pela própria profissão, mas a gente acaba vendo que o que realmente importa não é esse detalhe teórico, e sim o que nós fazemos no nosso dia a dia. E isso é algo que eu acho cada vez mais importante da gente reforçar, porque o que realmente vai contribuir para a nossa evolução espiritual são as nossas ações, muito mais do que as teorias que a gente sabe ou não. Então, praticar a caridade, a gente sabe que pode ajudar a reorganizar os nossos centros de força, né, manter nosso padrão mais elevado. Isso vai ajudar a também renovar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas células, né, o nosso espírito pode ampliar a consciência através de tudo isso. Então, voltar um pouco mais para aquilo que realmente vai contribuir para a existência do nosso espírito. Óbvio que estudar isso vai nos possibilitar também poder contribuir com as pessoas de uma forma diferenciada, isso é óbvio, mas não podemos nos perder também só nas teorias. É exatamente isso. Eu vejo que na experiência, quando a gente está lá no dia a dia ajudando o paciente a se tratar espiritualmente, é o sentimento que aquela explicação desperta no nosso coração. E o que eu vou fazer a partir dali? Então, não só o paciente é curado, mas nós também do grupo, porque a partir desse sentimento, a gente vai buscar forças, buscar vontade, buscar meio de desenvolver as nossas dificuldades, né? Acho que isso aí é o que mais motiva a gente no estudo. Tem uma pergunta falando sobre lembranças e traumas registrados na memória do espírito podem ser acessados por terapias de vidas passadas e tratadas na encarnação presente? Eu cheguei a trabalhar um bom tempo no consultório com abordagens como essas, e o que é curioso também, e muitas vezes, às vezes as pessoas chegam, né, com essa proposta, eu acho que eu tenho um problema que deve estar relacionado à vida passada, e eu queria ver o que né, a gente pode fazer com isso. E a gente tem que trazer um pouco mais para a nossa realidade, né, do dia a dia de hoje. Na grande maioria das vezes, os problemas que a gente vivencia estão muito mais atrelados à nossa existência atual do que questões vindas de outras existências passadas. E, como a gente acabou de falar, tão importante quanto eu querer saber o que pode ou não ter originado um determinado problema é o processo terapêutico, né? É o que nós nos propomos a fazer de diferente agora. Então, independente do que tenha ou não acontecido lá atrás, e sim, essas abordagens que trabalham com memórias de vidas passadas ou traumas de vidas atuais, sim, podem contribuir bastante com essas mudanças de percepção de um evento que tenha acontecido, mas o que vai fazer realmente a diferença é como que eu me proponho a primeiro enxergar aquele fato e agir de forma diferente, de uma forma que possa contribuir para a minha reorganização, para a minha ampliação de consciência. Então, é importante também a gente desvincular um pouquinho, né, que às vezes as pessoas acham
que eu vou chegar lá e vou tomar uma pílula mágica que vai resolver meus problemas. O que ajuda realmente o nosso espírito é o dia a dia atuando alinhado à lei do amor. E um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente se dispõe a estudar as causas atuais das aflições e, posteriormente, as causas anteriores das aflições, a gente compreende o quanto as nossas aflições são muito mais relacionadas à nossa vida atual do que à vida passada. Às vezes é tão difícil a gente resolver os problemas que a gente já tem no dia a dia, dirá ficar buscando, né, o que eu acho que é um benefício, né, um presente de Deus, esse esquecimento. Tem uma pergunta aqui, na aula do Dr. Saad, ele disse que a doação de órgãos de alguém desencarnado não gera mutilação do perispírito. Pergunto sobre a doação em vida. Isso geraria alguma cicatriz no perispírito, mesmo nesse ato de amor? Não vejo razão disso gerar uma cicatriz, até porque é um ato de amor, né? Não é, e se gerar uma cicatriz vai ser boa, né? Não vai ser ruim. Então eu não vejo isso como algo que possa desencadear qualquer problema para o perispírito, para o espírito em si. Um dos maiores exemplos de abnegação, né? A pessoa fazer uma doação assim. Tem uma pergunta sobre ainda a parte de perispírito, né? E é importante a gente talvez ajudar a sedimentar alguns conceitos a respeito do corpo mental. Posso dizer que o mesmo é o elo de ligação entre o espírito e o perispírito? Isso mesmo. É isso mesmo. Vai, Thalita. Está até explicado, né, numa das figurinhas lá que eu coloquei, né, que esse corpo mental é o que une o espírito, né, o perispírito, e dentro do que eu estudei é ali a sede dos pensamentos, né, e principalmente onde está ligado ali o centro coronário. É importante também falar ainda do corpo mental, porque ele tem acesso a tudo que nós observamos através da visão, através do olfato, através da audição. Então, todos os estímulos todas as situações que nós vivemos na vida, elas entram para o nosso sistema nervoso central, vão para o corpo mental e dali elas voltam com uma impressão do espírito para a matéria de novo. Então, exemplo, você está andando na rua, de repente dirigindo, aí um carro te fecha, né? E você registra aquela fechada do carro, aquilo entra pelo seu cérebro, através da visão, dos seus sentidos, vai para o corpo mental. Se você tem uma tendência a ter experiências pregressas espirituais mais agressivas, tal, pode ser que você saia do carro e resolva brigar com a pessoa, mas se o seu corpo mental tem uma tendência mais quiescente, mais pacífica, você vai ter isso vai gerar um sentimento, vai gerar um pensamento, que é um pensamento mais tranquilo, e você vai se resignar e não vai fazer muita coisa, né? Então, isso vai para o seu espírito, através do corpo mental, do seu espírito gera um pensamento, gera uma sensação, um sentimento que vai para o seu perispírito através do corpo mental e daí volta para a matéria. E dentro da matéria do seu cérebro fica uma briga entre o seu cérebro reptiliano, né, a sua amígdala, que tem vontade de brigar e tal, e o seu pré-frontal, que é mais tranquilo, e é lá onde você decide o que você vai fazer no pré-frontal esquerdo, onde você toma as decisões. Essa circuitaria funciona o dia inteiro com a gente. Tem uma pergunta aqui, na verdade algumas, eu vou reuni-las aqui, que fala sobre... Oi? Só uma dúvida assim que eu fiquei pensando, assim, que da mesma forma que o nosso corpo físico tem patologias, a gente também deve estar num processo de desenvolvimento do corpo mental, né, em cada um a gente tem certas patologias. Então, esse processamento também, ele é muito diferente de um indivíduo para o outro nesse contexto, né? A forma como cada um absorve, tudo isso está envolvido o seu corpo mental pode ser mais sadio que o meu, e essa interpretação é muito difícil, né? Tudo é reflexo do espírito, né?
Tem algumas perguntas falando ainda sobre o processo de desencarne, né, e morte do corpo físico. Sabendo que o perispírito leva um tempo para se desligar totalmente do corpo, a cremação pode causar algum dano ao espírito? Né? Outras perguntas falando sobre esse processo de, eu tenho que esperar um tempo para poder fazer, cremar o corpo físico. Eu dei uma aula semana passada no Caibar e falei sobre essa questão. Se vocês digitarem, foi a aula, o capítulo 15 do Obreiros da Vida Eterna, e a gente, na segunda aula, a gente começa falando sobre a cremação, que Emmanuel explica, né, a gente achou respostas na obra, principalmente no Consolador, falando que o tempo de espera deveria ser no mínimo 72 horas, né, que seria importante esse tempo. A gente acha essa resposta tanto nas obras de André Luiz, quanto nas obras de Emmanuel, e nas duas obras o tempo é 72 horas. Uma coisa que até a gente fala que na prática, eu sei que esse tempo da cremação é respeitado, né, porque o crematório acaba esperando, e surgiu até uma polêmica na aula, porque muitas vezes esse tempo para o enterro, ele não é esperado. Muitas vezes a gente, na parte burocrática, a gente acaba atestando o óbito, eu sou geriatra, a gente acaba assinando a autorização do sepultamento antes das 24 horas, né? E são questões que geraram muitas dúvidas na nossa aula, mas eu acho que o processo de cada espírito é diferente. Isso é uma certeza. A gente, ouvindo as histórias, os vídeos da doutora Marlene, comentando sobre a obra Obreiros, uma das maiores lições que a gente está tendo é que cada espírito ele tem um processo de desencarne. Em alguns, esse processo se dá em minutos, em outros, mesmo com o acolhimento do plano espiritual, ainda se estende por dias. Então, acho que isso é muito relativo. Tem uma pergunta aqui da Josiáurea. Paz a todos. É assertivo contar também com a ajuda da terapia psicológica para nosso processo evolutivo, na construção do autoconhecimento e administração dos nossos pensamentos? Sim, eu acho que a psicoterapia ajuda, né, a gente a pensar um pouco sobre as nossas atitudes. Mas, na verdade, a chave de tudo está no autoconhecimento. Então, todo o exercício de autoconhecimento é válido, porque só através do autoconhecimento verdadeiro, aquele bem honesto, nós vamos poder progredir desse. Se o processo psicoterápico... Na literatura espírita, a gente tem um grande material, assim, que, na minha opinião, as obras do Divaldo com a Joana de Ângeles, a série psicológica, são, se não me engano, 16 livros, que são um verdadeiro tratamento para o nosso perispírito, de reforma íntima. Existem até alguns grupos, principalmente o pessoal acho que de Salvador, se não me engano, que existe esse curso de estudo online para quem estiver interessado. Então, é só digitar aí no YouTube série psicológica da Joana de Ângeles e é um material muito enriquecedor mesmo. O Alan coloca o seguinte: na aula 1 foi comentado sobre o tratamento nas 3 dimensões. Falou-se do tratamento alopático, vitalista, espiritual e evangelho. Como o trabalhador da casa espírita pode identificar o tratamento adequado? Seria uma indução da espiritualidade superior? Não, eu acho que o tratamento adequado ele sempre vai ocorrer nos 3 níveis, né? Da mesma forma, quando uma pessoa vai para o centro espírita passar ser entrevistado no atendimento fraterno, o trabalhador nunca vai falar para ele parar de fazer o tratamento alopático, né? O tratamento alopático vai continuar. Da mesma forma que ele vai promover o tratamento a nível do perispírito,
e através da prática do Evangelho, da vivência do Evangelho, ele vai tratar o espírito, né? Então, na verdade, o tratamento sempre vai acontecer nos 3 níveis. Agora, é lógico que tem pessoas que estão fisicamente bem, então a gente recebe muitas vezes no centro pessoas que falam, olha, eu não tenho nenhum problema físico, tal, mas eu não durmo bem, eu não me sinto bem, eu me sinto cansado, eu me sinto desvitalizado, eu tenho algum vício que eu quero tratar. Então, essa pessoa muitas vezes não vai precisar de um tratamento físico, mas ela vai precisar de um tratamento perispiritual, né? Ou tem aquelas pessoas que têm muitos desvios de conduta, essas vão precisar de uma abordagem que vai envolver mais a reforma íntima, mas na prática acaba se tratando os 3 níveis concomitantemente. Não necessariamente, né, a cura vai ser nos 3 níveis, né, Fábio? Uma das lições que eu aprendi muito lá com o nosso mentor, Dr. Albert, que muitas vezes essa cura perispiritual é atingida e a pessoa acaba desencarnando, né? Às vezes a gente tem alguns esclarecimentos de que, igual que eu estava, a pessoa conseguiu ser curada, ele atingiu, e eu pensando, mas como? Ele morreu? E a explicação foi essa, de que perispiritualmente ele tinha conseguido sanar tudo que foi planejado para ele. E ele veio desencarnar porque estava no planejamento, né? Então, essa cura, às vezes a pessoa se cura perispiritualmente, acaba desencarnando e foi efetivo o tratamento, né? Todo mundo que lida com a questão da saúde, seja na medicina, seja inclusive no centro espírita, como atendendo as pessoas do centro espírita, a gente tem que ter muita humildade para entender que existe um plano, existe uma razão para tudo, né? E que tem pessoas que vão alcançar determinada condição de melhoria ou estabilidade ou até cura, e outras não. E não quer dizer que uma foi bem sucedida, a outra não. Muitas vezes a pessoa tem uma vivência de uma determinada condição clínica de doença e passar por isso de uma forma adequada, sem perder a fé, sem brigar com o divino, sem brigar com Deus, entender aquela doença como instrumento de crescimento, ela vai desencarnar muito bem. Muito bem, obrigado. Isso aí. Estamos, né, chegando aí já com 46 minutos aqui de conversa com o pessoal, esclarecendo algumas dúvidas aí, as principais dúvidas que o pessoal acabou colocando tanto no grupo do Facebook, quanto também dentro da plataforma IAD. A gente acabou aí correndo as principais questões. Algumas considerações finais aí, pessoal? Fábio, Thalita? Quer falar, Thalita? Mas eu falo. Eu não tenho nada a comentar, não. Eu queria só me despedir dizendo que nós vamos ter outros chats com outros palestrantes, porque cada fim de módulo vai ter um novo chat. Mais uma vez, eu queria deixar claro que essa é uma primeira iniciativa nossa aqui da São Paulo, haverão outros. Existem outros projetos aí na gaveta, na medida que o Leandro tiver paciência com a gente. Sempre. E a Fernanda, que está aqui no backstage, mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que, se as pessoas quiserem, depois ela tenta, junto com o Leandro, obviamente, viabilizar um jeito de disponibilizar o PDF para as pessoas. Depois a gente tenta falar isso no grupo do Facebook, para quem quiser. Mas fiquem ligados, fiquem conosco, porque esse é um primeiro projeto, virão outros, nós vamos ter muito trabalho aí no ano que vem, até o fim desse ano, e eu queria muito ter vocês com a gente. Muito obrigado. Eu só gostaria só de reforçar a vocês o que o Fábio havia comentado. Então, nessa próxima semana, nós vamos encaminhar a vocês um questionário para nós entendermos um pouco melhor qual é o perfil desses milhares de pessoas que deram
esse voto de confiança à AME São Paulo e estão participando deste curso para que a gente possa melhorar essas aulas e disponibilizar também conteúdos que façam mais sentido para aquilo que vocês realmente estão procurando. Então, é importante que todos preencham esses questionários que nós vamos passar na próxima semana. E lembre-se também de curtir o nosso... de se inscrever, na verdade, no nosso canal do YouTube e clicar naquele sininho para poder ativar as notificações. Assim, toda vez que subir um vídeo novo no YouTube, vocês ficam sabendo que entrou um vídeo novo para vocês curtirem por lá, tá bom? Uma boa noite a todos. Esse é só o nosso primeiro webinário, como o Fábio falou, ao final de cada um dos módulos, nós voltamos aqui para conversar com os palestrantes envolvidos. Uma boa noite a todos. Boa noite.